Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 30 de maio de 2020 e quero especificamente contar a história do Topázio Jotau, esse cavalo impressionante que está aí do lado. E então toda a história começa com uma linhagem de éguas turdíveis que meu avô tinha, que eram os melhores de andamento. E era uma sequência, foi uma sequência assim de espada, adaga e gazela, tá? A gazela, então, é essa égua turdilha que foi a segunda melhor matriz que meu avô teve. E essa égua aí, desse lado que ela tem, lado feminino, são as éguas tordilhas andadeiras que a gente falava na época. E ela é, do lado de pai, ela é filha do Chapéu. O Chapéu é um cavalo filho da Pluma, a primeira melhor égua que ele teve, Pluma do Sebastião Malheiro, com o Sheik, um dos últimos filhos do Sheik. Sheik, meu avô dizia que era onde ele ia educar a bunda, porque era o melhor cavalo de andamento que teve na história da raça. Então, quando ele achava que os cavalos dele estavam bons, ele ia lá andar, montar no Sheik para educar a bunda, falava ele. Voltava. Bom, esse chapéu com a linhagem da adaga deu a gazela, tá? Então, guarda a gazela um pouco. Então, meus amigos, a gazela pôs com o turbante, tá? Que era o garanhão. E daí nasceu essa égua maravilhosa que está aí na foto, me deixou só um espacico aqui, que é a gata. A gata foi uma égua fantástica, como vocês veem aí na ficha dela, do que se trata. E uma matriz de excelência. Bom, mas e aí? Você ia cobrir essa gata com quem? Qual o cavalo que está à altura, não digo isso por causa do tamanho, mas é a altura da gata, tá? Bom, qual o cavalo para gata? Não tinha solução, então foi o turbante de novo, tá? Então ele pegou e falou assim, não, já que a consanguinidade está tão violenta assim, vai o turbante, vai. Pegou e colocou o turbante e tirou a Luísa. A Luísa era uma égua tão fantástica que quando ela nasceu, o meu avô que colocava o nome nas filhas de uma sequência, então a gazela deu a gata, ele olhou lá e falou assim, essa égua maravilhosa demais, eu vou pôr o nome da mulher mais bonita que aparece na televisão agora, que é a Luísa Brunet. Então ele falou assim, essa vai ser a Luísa Brunet. E assim, nós voltamos para a fazenda, fomos para o almoço, chegou no almoço, o almoço na Santa Amélia era assim, tinha um monte de gente, uma mesa aí de 14 lugares, vivia lotado, entrando e saindo gente. Estava na hora do almoço, o meu avô pegou e deu a notícia, falou, gente, nasceu uma potra hoje que vai fazer a grande diferença para a gente. Daí perguntaram para o meu avô, e que nome que você pôs? Ele falou, essa é Luísa. Minha avó do lado? Falou assim, é uma homenagem? Meu avô falou assim, claro, Luiz, eu pus o nome em sua homenagem. E assim ficou o nome da Luísa. Luísa, minha avó. Dali para frente ele teve sequência, Luísa, Luizinha, foi na sequência, mas essa égua era fabulosa, fabulosa. Bom, e daí na sequência dos eventos, apareceu lá na fazenda um amigo do meu avô lá, o Bi Junqueira, e o Bi, de Ribeirão Preto, daí o Bi falou assim, olha, eu acho que eu achei o cavalo que vai resolver o problema dessas filhas netas do turbante, nessa parada na sequência. O meu avô falou assim, como assim você achou o cavalo? Todo mundo procurando cavalo, né? Como você achou o cavalo? Ele falou assim, lembra do Rigoni? Meu avô, claro, o Rigoni era um dos preferidos filhos do Sheik, preferidos do meu avô, filho de dois filhos de Sheik. Era Sheik dos dois lados, o Rigoni. Ele falou, pois é, e você lembra da Ressaca, outra filha do Sheik? O meu avô falou, lembro, claro. Ele falou, tem um cavalo aí que ele tem duas vezes a Ressaca, né? E daí meu avô falou, nossa, mas esses Sheik completamente, é o Sheik, então, ele falou, chama-se Nairobi, crioulo do Geraldinho de Junqueira lá de Orlando, chama-se Nairobi. O meu avô falou assim, Nairobi, interessante, olha, esse cavalo serve, vamos usar esse cavalo.
né? Você sabe de quem que é, tal, papau. O Bi falou, deixa comigo. Então, na sequência, o Bi, com esse deixa comigo, o Bi pegou e mandou pra gente o Nairobi. Então, chegou lá o Nairobi, eu e meu irmão, fomos dos primeiros a ver ele. Chegamos e falou, vô, venha ver o cavalo, mas parece, não sei não, nós estamos achando o cavalo meio pequenininho, hein? Meu avô pegou a reguinha dele lá, foi lá, puxa vida, esse cavalo não é pequeno assim não, ele tem 1,52 m, ele precisou falar o meio. Daí, daí, e agora, como é que faz? Ele não, veja esse cavalo. Esse cavalo, pense nele como uma embalagem do shake. Nós vamos colocar o shake com toda essa bagagem que é desse cavalo, é dele. Eu falei, bom, e agora? Como é que vai fazer o problema do tamanho? Ele falou, não tem problema nenhum, é feito inseminação. Qual é o problema? Nós vamos colocar a Luísa tem 1,66 m, então não vai ter problema nenhum. Ele saindo com altura no meio, está tudo em ordem. Né? E assim foi. E assim nasceu o Topázio. O Topázio era um cavalo impressionante. Aos 7 anos ele tinha 1,64 m, dos 2 metros de perímetro torácico, 22 de canela, pesava 560 quilos. E era um cavalo que para você montar nunca teve igual. Mas aí não basta ter o melhor cavalo, ele precisava ser um campeão, né? Um grande campeão. Então ele pegou e fomos com ele para Nacional de 1999. Chegamos lá na Nacional, nós íamos enfrentar Saturno OJC, do Orfeu, com duas grandes dificuldades. A dificuldade técnica e financeira. Primeiro eu vou falar sobre a técnica, que é mais interessante. E para explicar a parte técnica, eu vou colocar uma foto do cavalo, um dos cavalos mais bonitos da época, que era o Forró, filho do Turbante, mas observem que a foto do Marçal mostra um cavalo com um pescoço e cabeça, uma ligação ali maravilhosa, parecendo um cisne, que eles comentavam na época era cisnado. Então, o que aconteceu? Começaram essas fotos paradas, de cavalo parado, estático. Então você veja, até João Francisco, essa época era tudo cavalo andando. Agora entrou esse Marçal e modificou tudo. Passou a ser foto estática de cavalo cisnado. Tá? Então, eu estou explicando isso daí para vocês entenderem que a beleza o cavalo manga larga já era um cavalo maravilhoso, perfeito na sua morfologia e andamento, mas estava se observando fotografias maravilhosas, feitas especialmente por esse Marçal, depois o Vilevic, depois o Mitsuishi, e assim foi. O cavalo cisnado era o cavalo da hora, tá? Mas não era o caso do Topázio. O Topázio não tinha esse super pescoço, isso aqui. Daí um amigo do meu avô, Otavinho Melo Bueno, engenheiro calculista, falou para o meu avô, falou, olha, o pescoço maravilhoso, tal, mas existe uma massa, um peso, um negócio lá na frente. Então todo cavalo com grande pescoço, tal, ele vai jogar o centro de gravidade dele para frente e ele vai ter problema na dinâmica. Tá? Meu avô pegou, escutou aquilo lá e falou, vamos para a pista, né? Assim, né? Daí surgiu o segundo problema, que é o problema financeiro. E o que significa problema financeiro? Acontece o seguinte, nós lá da Santa Amélia, nós estávamos naquele habitat de morro e pedra. Então, acabou a inflação, o mercado abriu. Então, o que aconteceu? Vou dar um exemplo de milho, por exemplo. A gente ia plantar milho, o aradinho de dois discos no hidráulico, o trator levanta o arado, pega, passa um pouquinho, já vira e volta. Daí você tem que levar, depois que a terra está mexida, você tem que levar uma grade hidráulica de novo, pequenininha, vai lá e gradeia para cá, gradeia para lá, acerta, e daí uma plantadeira com 2 linhas ou uma linha. Pega, e depois você tem que colher, adubar na mão, jogando a lanço, e colher na mão também, tá? Ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali,
está um companheiro em Casa Branca com uma grade aradora de 10, 12 metros de largura e uma plantadeira com um monte de linha e depois uma colheita mecânica. Então, nós tínhamos que vender o mesmo milho, o custo que ele tinha era um, o nosso era outro. Então, nós, de um dia para o outro, ficamos inviável. E a cultura do meu avô, cultura nossa da época, era uma fazenda com colônia. Então, as famílias moravam lá. Famílias maravilhosas, antigas. Meu avô nunca demitiu ninguém. Então era uma grande família. Mas uma minoria dessa grande família, quando nós começamos a passar dificuldade, atrasar salário, essas coisas, começaram a entrar numa trabalhista, um atrás do outro. Foi uma roda assim de grandes trabalhistas, tirava todo o dinheiro que a gente tinha na conta, e daí vai. Bom, só para encurtar o negócio, o Orfeu estava lá nessa exposição com um Mercedes top de linha e a gente com um carrinho de algum consórcio com parcelinha atrasada, alguma coisa assim. Tá? O Orfeu tinha um grupo, acho que tinha umas 30 pessoas uniformizadas, tudo de azul, boné azul, e batendo palma e gritando cada movimento do Saturno, que era um cavalo 99 pontos. O Saturno era uma morfologia perfeita. Tá? Daí, na hora do vamos ver mesmo, aconteceu o improvável. A dinâmica do Topázio ganhou. Topázio foi o grande campeão e naquele dia, foi a alteração para a dinâmica. Não vou desclarificar o próprio Saturno, que voltou no ano seguinte, foi o grande campeão, que era um cavalo maravilhoso. Mas a dinâmica do Topázio, andamento, galope, tudo, dinâmica dele prevaleceu. Tá? E assim o Topázio teve daí, na sequência, grandes filhos, uma produção maravilhosa, mudou o andamento de uma forma geral e o andamento passou a ser mais valorizado também, por outras razões, mas passou a ser mais valorizado. Então daí começou a nascer animais perfeitos, tipo a Nelsinho Braido tinha Porcelana, o Emiliano Manada, dono da Manada, o seu Vladimir a Malagueta, o Petrus, o Luiz Fernando Toledo, o Tigre, e assim foi a produção do Topázio. Foi um cavalo que fez a sua época, continua vivo até hoje, hoje em dia é semi-congelado, mas continua vivo. Então é um cavalo que fez a sua época. Tá? Pelo tempo eu tenho que terminar. Um grande abraço para vocês e espero que tenham gostado disso. Qualquer dúvida é só falar que eu já faço um outro vídeo em seguida. Tá? Um grande abraço.